Olá, pessoal, bem-vindo para mais um vídeo onde a gente trata do fato e do interesse político por trás de todos esses fatos. Então, eu selecionei algumas notícias dessa semana, no qual a gente pudesse aqui fazer uma análise, uma discussão e tentar compreender o que é que existe de política, de intenções políticas por trás desses fatos. E aí, nós vamos começar com essas duas notícias aqui muito sérias, muito graves durante essa semana que percorreu todos os noticiários. Então, a primeira vem do site UOL Notícias, assinado por Carlos Madeiro, onde nós temos a figura aí do Bruno Pereira, junto com o Dom Phillips, que foram assassinados de forma brutal lá na região parte ali da Amazônia, no qual eles estavam em uma missão de reportagem, alguns pontos, né, trazem que eles estavam fazendo alguma investigação e foram assassinados de forma brutal, e se tem aí alguns indícios que esse crime ele foi encomendado, né, por garimpeiros, já que tanto o Bruno Pereira quanto o Dom Phillips tinham algumas ações para tentar combater o garimpo ilegal, invasão de terras indígenas, etc, etc. Então, a reportagem traz o seguinte: FUNAI travou ações. Última operação de Bruno Pereira no Amazonas enfureceu o garimpo. Então, vejam, a gente teve essa semana, né, o presidente da República, o desqualificado do Bolsonaro, tentando conversar, dar a sua visão sobre essa situação que ocorreu, dizendo que tanto o Bruno Pereira e o Dom Phillips não eram pessoas muito bem vistas lá naquela área. Só que a questão é a seguinte: eles não eram muito bem vistas por quem? Por garimpeiros ilegais. Eles não eram muito bem vistos por aqueles fazendeiros que desmatam área de proteção. Eles não eram muito bem vistos por aqueles que invadem terras indígenas. Então, veja aquilo que o presidente da República falou e veja quando você pega essa fala absurda e associa a esse crime brutal, sem dizer que as falas do presidente da República sobre a questão da Amazônia, incentivando e encorajando uma série de grupos de tráficos de animais, de garimpo ilegal, invasões de terras indígenas, a fala do desqualificado do presidente da República encoraja essas ações criminosas. E o que é que aconteceu agora, a partir desse encorajamento? O assassinato brutal de duas pessoas. E isso está tendo repercussão mundial. E o grande problema é o seguinte, como a própria reportagem traz: a última operação de Bruno Pereira no Amazonas enfureceu o garimpo. E esses garimpeiros estavam e estão sendo encorajados por quem? Esse é o ponto-chave, esse é o ponto central. Então, mais uma vez, sem que se crie aquela ideia, ora, estão perseguindo, tudo que acontece no Brasil é culpa da presidência da República, é culpa do Bolsonaro. Mas quando a gente analisa o fato e a gente entende o contexto político, a gente também começa a colocar as peças no seu devido lugar e entender que as falas de encorajamento do presidente da República incentiva a ações como essas que aconteceu, essa tragédia, tanto do Dom Phillips como do Bruno Pereira. E aqui, ó, do Brasil de Fato, veja que denúncia gravíssima. Não é uma denúncia de qualquer um, não é uma denúncia sem provas. Veja, delegado da Polícia Federal liga bolsonaristas à máfia da Amazônia. Para quem não sabe, esse delegado federal é o Alexandre Saraiva, aquele mesmo delegado que incursou algumas ações no Amazonas, na Amazônia, no período em que o Brasil
tinha como ministro do meio ambiente esse homem aí, esse cidadão aí que vocês estão vendo aqui no lado direito da tela, que, por retaliação política, o Alexandre Saraiva saiu, foi retirado da região norte, lá do Amazonas, e foi mandado de volta para o Rio de Janeiro, porque as ações desse delegado estavam travando ações ilegais de garimpeiros, daqueles que invadiam terras indígenas, dentro de um... Veja que existe um mesmo contexto dessa primeira reportagem aqui, do assassinato do Bruno Pereira e do Philips, Dom Philips. Então, vejam, e o Alexandre Saraiva, ele traz, veja o seguinte trecho que é destacado aqui na reportagem do Brasil de Fato, a partir da fala do delegado, Alexandre. O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, fez hoje, dia 14, graves denúncias sobre o envolvimento de políticos bolsonaristas com o que ele chamou de bancada do crime na Amazônia. Entre os citados estão os senadores Jorginho Melo, do PL Santa Catarina, e Telmário Mota, do PROS de Roraima. Além da deputada federal, Carla Zambelli, do PL de São Paulo, nós temos uma bancada do crime. Uma bancada, na minha opinião, de marginais, disse Saraiva, em entrevista para a Globo News. O policial prestou serviços por mais de uma década em investigação na floresta. Aí tem lá, leia, procure a matéria completa. Então, vejam, esse delegado, ele diz que tem fontes e que tem provas sobre essa bancada no qual ele chama Bancada do Crime da Amazônia. E as pessoas que estão ligadas a essa bancada, por incrível que pareça, como se fosse algo surpreendente, que não é, são políticos ligados à linha e à lógica do pensamento bolsonarista. Olha a tragédia e a gravidade que o Brasil se meteu. Esperamos e vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa denúncia feita aí pelo delegado Alexandre Saraiva, para que as investigações elas sejam ampliadas, para que as incursões sobre esses políticos citados sejam, de fato, colocadas em prática, para que os verdadeiros culpados sejam punidos e para que a gente possa cada vez mais desmascarar esse grupo de políticos, esse conluio de corruptos, de entregadores da pátria, que vem fazendo com que o Brasil esteja passando por toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, duas colocações e duas denúncias gravíssimas. Não obstante, não achando pouco, então a Carta Capital trouxe essa semana, em uma de suas matérias, essa imagem aí do Bolsonaro com o ex-youtuber alguma coisa, Alan dos Santos. E a manchete é a seguinte, confirmado pelo próprio presidente da República. Bolsonaro sugere que pode conceder indulto a Alan dos Santos. Então, vejam, não é de surpreender uma atitude dessa de Bolsonaro. Não é de forma nenhuma. Porque mesmo antes das eleições, em 18, já eram se colocadas de forma pública as intenções, a desqualificação que era esse homem que hoje é presidente da República, e ao afirmar que pode dar a graça, da mesma forma que ele fez com o outro deputado do Rio de Janeiro, de Alan dos Santos, fica mais uma vez colocado na prática que o governo Bolsonaro, que criou aquela retórica de um governo que iria combater a corrupção, de um governo que estava disposto a colocar o Brasil em pratos limpos para trazer a moralidade, ele apenas aprofundou a gravidade histórica que sempre existiu no Brasil, com a prática de corrupção, mas agora de uma forma totalmente mais perversa, que é desculpando, inocentando e perdoando bandido. Para quem não lembra, o Alan dos Santos, ele é um dos acusados da CPI, da fake news, de ser um grande propagador de fake news, né?
e que também, para isso, ele era financiado por diversas empresas que bancaram a campanha política também de Bolsonaro. Então, ele hoje está foragido, está nos Estados Unidos, escondido para não ser preso, e como deveria ser de forma exemplar aqueles que prezam pela justiça, aqueles que prezam pela moralidade, deveria ter uma atitude totalmente condenatória a esse youtuber, mas a presidência da República, mais uma vez, passando a mão na cabeça de criminosos, pensa e estuda em dar graça. Pode ser até que ele não dê, devido à repercussão, devido à pressão, mas o simples fato de pensar, de dizer que está na sua agenda tentar dar graça, já mostra mais uma vez como esse presidente trata e o discurso que foi criado, né, há 4 anos atrás, que fez com que ele se elegesse, caísse tudo por terra. E aqui, uma das situações mais graves, né, eu trouxe aqui a fonte do Isto É, mas isso está em todos os portais que você possa abrir. Algo gravíssimo. Veja a situação, né? Veja como o fato dessa reportagem, por trás dela, ela é grave. Mais uma vez, isso não deveria ser estranho para a população brasileira como um todo, mas muitos ainda acreditam que estão lidando com um presidente que tem como princípios, né, como ele diz, Deus no coração, aquelas baboseiras que, enquanto sai da boca dele, se torna meras palavras que não têm nenhum tipo de comprovação na prática. Quando eu falo que é uma baboseira, quando ele diz que tem Deus no coração, é uma baboseira porque é apenas uma retórica que, para os ouvidos dos fanáticos, dos convertidos, dos fundamentalistas bolsonaristas, vem como sendo música, mas que na prática se distancia e muito. É dentro desse contexto que eu afirmo que é uma baboseira. Então vamos lá. A notícia traz o seguinte: Bolsonaro diz que Jesus Cristo não comprou pistola porque não tinha arma. O presidente recebeu apoiadores no Palácio da Alvorada e disse que Jesus não comprou pistola porque não tinha, não existia. Vejam a gravidade. Então, a blasfêmia que o Bolsonaro comete, mais uma, é de uma gravidade gigantesca, associando a figura pura, a figura endeusada de Jesus Cristo como sendo alguém que, ao invés de tentar ensinar pela fé, ao invés de agir pela palavra, se Jesus Cristo tivesse oportunidade, ele tinha uma arma e tinha feito muito diferente com o que a história nos mostrou. Então, a gente mais uma vez comprova, né, os absurdos, as asneiras que esse presidente ele comete. E quando aqui eu falo, repito, insisto, que nós estamos sendo governados por um desqualificado, é dentro dessa perspectiva aqui que nós estamos falando, blasfemando em nome de Cristo, blasfemando em nome de Jesus. Então, uma das coisas também que deveria espantar o povão como um todo é que todas essas falas, elas têm repercussão. Todas essas falas têm pessoas que acreditam que o que ele está falando é o correto. Então, quando a gente começa a ver, basta a gente fazer uma simples análise. O Jesus Cristo que nós conhecemos, aquilo que ele pregava e aquilo que ele praticava, se existia algum tipo de distanciamento. E a gente pode fazer a mesma coisa. Aquilo que esse desqualificado presidente fala e aquilo que ele prega. Se existe algum tipo de aproximação, a partir daí a gente vai saber, né, vai comprovar ainda mais com quem nós estamos lidando. E para corroborar com esse ponto aqui que eu estou colocando, para que eu tenha fontes, para que eu possa colocar essas ideias e essas análises aqui para todos vocês, eu faço parte, eu entro
em alguns grupos, né, de Facebook, grupos bolsonaristas, para tentar ver o que é que eles estão pensando e o nível de alienação política que eles estão vivendo. Então, eu coloquei essa reportagem que a gente comentou agora há pouco e coloquei o que os cristãos, patriotas, com Deus no coração, pensam sobre essa afirmação. Coloquei isso no grupo. E aí teve uma apoiadora que colocou, né? Cara, tu, um ignorante, sai daqui. Aqui somos Deus, pátria, família e Bolsonaro imbatível reeleito. E aí eu coloco para ela, posso sair, mas antes opine sobre esse fato. Você concorda com essa afirmação? E olha o nível de alienação política, olha o nível de reflexão que essas pessoas podem chegar, né? Essas pessoas são esses 25% que dão uma base a Bolsonaro. Ela coloca o seguinte: eu concordo com Bolsonaro, imbatível e reeleito. Resto é resto. Então vejam que a fala do Bolsonaro, veja a força e a repercussão que tem a fala de Bolsonaro para dentro dos seus apoiadores, né, dos seus 25%. Não importa o que ele fala, eu concordo com ele e pronto. Esse é o viés democrático, esse é o viés, entre aspas, politizado que permeia a lógica e o pensamento bolsonarista. Então veja que nós estamos em uma situação extremamente grave. Nós estamos em uma situação totalmente terrível e perdido, pessoal. E que é muito gente que nessa eleição, independentemente de quem seja o candidato contrário a Bolsonaro, uma das nossas missões é retirar esse desqualificado da presidência da República para o bem do nosso país e para o bem das próximas gerações. Então, com isso, a gente finaliza aqui o nosso vídeo, finaliza aqui o nosso bate-papo. Para você que acompanhou até agora, eu peço que quem ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que possa participar desses debates para que a gente possa ter um alcance muito maior e tentar pautar outras discussões aqui no nosso país. Agradeço a todos vocês. Até a próxima. Valeu, pessoal.